Alô vocês! Rapidinho do Animal 65. Rapaz, tivemos um final de semana cheio, hein? Muita coisa pra dizer. Tem título de brasileiro em 4 e 2 rodas. Tem campeão de Fórmula Indy. Tem término de campeonato da motocross. Mas, antes disso, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve, clica no sininho, dá o joinha, compartilha o vídeo. Se você estiver acompanhando pelo Facebook, segue a fanpage Velocidade Animal, que tem matéria toda hora. E aqui no YouTube, aqui ó, aqui sempre tem, cadê, aqui, aqui. Sempre aparece os cards no meio do vídeo, durante o vídeo, aliás, onde tem corrida, tem entrevista, tem matéria sobre aviação, mecânica, mercado de automóveis e curiosidades de tudo que é movido a motor. Ou a trem de força, né? Porque agora temos os híbridos também. E se você me acompanha, e compartilha também, compartilha em todos os grupos aí. E se você também me acompanha pelo podcast, você também pode compartilhar o podcast, que ele está em todos os agregadores de podcast que existem. Spotify, Apple Music, Google Podcast, tá em geral, tá em geral. E os links estão na descrição, beleza, galera? Mandar um abraço aqui, felicitar os 2 anos do canal do meu amigo Gugão Super Race. Gugão, aquele abraço, irmão. É isso aí, vamos então falar primeiro de Fórmula 1. Fórmula 1, que nós tivemos a corrida em Monza. Corrida tava legal pra caramba, até daquele problema no carro do Ricardo no final da prova. No final da prova, faltando lá suas 5 voltas, deu aquele problema. Demoraram para botar o safety car. O Max estava 17 segundos na frente. Podia dar aquele, papo, mas enfim, regulamento foi cumprido. E infelizmente a corrida terminou em bandeira amarela. Mas que ia ser bom, todo mundo queria um peguinha, todo mundo queria. Mas enfim, fazer o quê? Tá na regra, próxima vez aprende. Aprende com a DTM. Já que não dá para fazer igual a NASCAR, porque não dá para reabastecer, não dá para fazer igual a Indy, que não dá para reabastecer, faz igual a DTM, beleza? Vou falar de DTM mais tarde. Max venceu, vai ser campeão na próxima corrida em Singapura. Leclerc estava andando bem, classificou bem, foi segundo. Água de Salsicha Russell, terceiro. Sainz, quarto. Hamilton, quinto. Esses dois que largaram para lá de bagagésimo. O Hamilton ainda falou que é mais divertido largar de trás. Isso aí não. Não é não. Não é não. Checo, hein? Atrás do Sainz e do Hamilton. Lando Norris, Pierre Gasly, que só conseguiu passar o Ricardo, que o Ricardo quebrou. E Nick De Vries, piloto do dia estreante, fez o treino da sexta na Aston Martin. Foi no sábado, às pressas, substituiu o Albon, que teve uma crise de apendicite. Teve parada cardíaca no hospital, o bicho pegou para o Albon, hein? Mas agora ele está bem. E ainda marcou aquele pontinho maroto para Williams. O cara nunca tinha sentado na Williams, marcou ponto. Já era pro Latifi. Lá, acho que você vai pra Foyt. Só anda no fim do grid mesmo, pega o carro que é da Taut Calderon e vai ser feliz lá perto da sua casa. Vai correr até em casa. Com esse feito do De Vries, ele se tornou 780º piloto a disputar um GP de Fórmula 1 e o 67º a pontuar na corrida de estreia. Rapaz, o moleque teve que pedir
para ajudar a tirar ele do carro. No final da prova, que ele não estava aguentando, não conseguia mexer os braços, o ombro, nem nada. Continuando a falar de Fórmula 1, Herta ou Schumacher na AlphaTauri, hein? Agora são as especulações. O Herta, que vai andar com o Palou e com o Howard, né? Tá dividindo aí esses dias de treino aí em Barcelona, teste privado da McLaren. Então ele vai pilotar lá o M35 com os outros dois da Indy, Pato e Palou. E nessa onda aí de botar o Herta para andar de Fórmula 1, a Alpine também já esquematizou um treino para ele em Hungaroring, só para poder pegar o Gasly e jogar o Herta no lugar do Gasly na AlphaTauri. Mas tem o Schumacher correndo por fora. E se o Schumacher for para sair da Haas e for para lá, não for o Herta, aí quem briga pelo lugar do Schumacher é o Hulk, o imortal Huckenberg e o Giovinazzi. Giovinazzi não dá, né? Entre esses dois, o menos ruim é o Hulk. E com a situação do Piastri resolvida lá na Indy, com a situação do Piastri resolvido que vai para a McLaren, e com essa dança das cadeiras todas aí, mais essa atuação do De Vries, ficou ruim. Ficou ruim para o Ricardo, que nem na Indy ele tem espaço, porque o Palou vai continuar, e também quem continua, o Palou continua lá no carro 10 a Ganassi, e o Félix Rosenqvist foi confirmado junto do Pato e do Alexander Rossi na Indy, mas na Indy é mais tarde. Primeiro vamos continuar falando aqui da Europa e de Fórmula 1. O resultado então foi esse, a classificação é a seguinte: Max Verstappen é o primeiro com 335 pontos, Charles Leclerc é o segundo com 219, Checo Pérez 210 é o terceiro, Russell é o quarto com 203, Sainz 187, Hamilton 168, Lando Norris 88, Ocon 66, Alonso 59, Alonso também não se deu muito bem essa corrida, nem ele nem Tião, Bottas 46, Minimag 22, estacionou lá, Gasly empatou com ele também com 22, Vettel com 20, Ricardo 19, Schumacher 12, o Tamagotchi Yuki Tsunoda 11 e o Xing Ling Zhou 6. Ainda tem Stroll com 5, Albon com 4 e Nick De Vries com 1. Com 0, só lá. E a F2 teve brasileiro campeão. Mas, poxa, devagar, né? Brasilinos Pacheco, devagar. Tudo bem que ele foi campeão, mereceu, mas já é a terceira temporada dele. Tá certo? E o bom é que ele vai para Aston Martin. Tomara que ele dê certo na Aston Martin. Tomara. O moleque é bom. Então, na corrida que ele se sagrou campeão, Yuri Vips ganhou, o Veste foi segundo e o Daruvala em terceiro. Ele tomou uma panca logo no início da prova, do Cordel, mas ele deu sorte também que o Pourchaire não arrumou muita coisa. A Tati não alinhou, Tati Caldeirão, a colombiana, não alinhou. E o Enzo foi 12º ou 13º, se não me engano, eu não anotei. Eu só anotei a posição do Enzo na corrida 2. Mas como ele não pontuou, nada por nada, não esfolha nada. Na Fiat, no domingo, uma corrida bastante acidentada. Com 10 voltas, tinham 7 carros fora e apenas 14 sobreviventes. Daruvala venceu, Veste foi segundo
E o Asa cruzou em terceiro, mas foi punido. Com isso o Enzo herdou a terceira posição. Enzo está fazendo milagre com esse carro da Charrua, que é a cadeirinha elétrica. Todo mundo sabe disso. E Drugo cruzou em sétimo. Tivemos também o fim do campeonato da Fórmula 3. Na primeira corrida, Colapinto primeiro, Berman segundo, Collet em terceiro, Malone em quarto, Correia em 13º e o Alessandro Famularo, venezuelano que corre com a bandeira da Itália, 23º. É uma situação análoga à do Correia, né? Que o Correia é um equatoriano que corre com a bandeira dos Estados Unidos. E o Vidia Gomes, o mexicano, foi 26º. Para quem não sabe, o Colapinto é argentino, Collet é o brasileiro, Malone é o barbadiano e os outros eu já falei. Na Future, a primeira lambança do domingo, que foi uma confusão para terminar aquela corrida, hein? Caramba, deu mais... A corrida demorou mais depois que foi encerrado lá para dar a pontuação final do que o tempo que os carros correram. Que bagunça. O Vidia Gomes não completou a prova, que ele foi acertado pelo Vidalis logo após a largada. Malone venceu, Berman foi segundo e o Crawford foi terceiro. O Colapinto argentino foi 14º, Collet punido caiu para 20º, o Famularo 23º e o Correia 24º. O campeonato terminou com Vitor Martins campeão, 139, Malone 134, barbadiano é bom, conterrâneo lá da Rihanna. E o Berman 132 foi terceiro, a Prema foi a equipe campeã. Tivemos também corrida da Freca. Eu só anotei a corrida 1, eu vi lá. Vitória do Ravecorte, Dudu chegou a liderar, terminou em quinto, e o Bortoleto foi 17º. Galera, peço desculpa, eu pensei que eu tinha anotado tudo isso, mas eu não anotei, foi nada. Que isso. DTM, tivemos DTM em Spa. Corrida 1, o Olsen foi primeiro, o Goethe foi segundo, o Prainen foi terceiro. Fraga foi o sétimo. Na corrida 2, aí que eu vou falar para vocês, eles deram a bandeira amarela depois que o pneu do Rache furou, entrou o safety car, segurou a galera, alinharam lado a lado, relargaram e volta lançada, uma volta e acabou. Não é difícil, Formão, fazer isso, uma volta a mais? Tá certo que a galera se bolou atrás, mas enfim, acontece. É disso que a gente gosta, é ver a corrida terminando de bandeira verde, nem que seja uma volta. Nick Cassidy ganhou, Sheldon Van der Linde foi terceiro e Prainen, Sheldon Van der Linde segundo e o Prainen foi terceiro. Fraga na relargada foi de 10º para 8º. Deu uma luneta de presente pro Bortolotti que tirou ele na corrida passada. O campeonato está com Sheldon Van der Linde em primeiro, 130, Lucas Allen em segundo, 98 e René Rache em terceiro com 96. Na Trufe, Thiago Vivacqua foi terceiro colocado, a DTM Trufe, que é a categoria de acesso. Foi terceiro colocado na primeira prova e abandonou na segunda. O Thiago Vivacqua é o quarto colocado no campeonato, é o melhor piloto da Audi e com isso ele conquistou o quarto pódio na temporada. Agora, saindo da Europa, vamos parar lá na terra do sol nascente. Porque após 3 anos, tivemos a volta da WEC em Fuji, né? Isso aí. E em casa só deu Toyota. O Toyota 8, tripulado por Brandon Hartley, Sebastian Buemi e Ryo Hirakawa, foi o primeiro. E o Toyota número 7 de Mike Conway, Kobasan e Petito Lopes, nosso irmão argentino, foi segundo.
Em terceiro ficou a Alpine do brasileiro André Negrão, que ele divide com o Nicolas Lapierre e o Mathieu Vaxivière. Na P2, vitória da Oreca 31, de Changelael Robin Fries e Dries Van Tour, não confundir com Laurens Van Tour. Em segundo ficou o Oreca 28, tripulado pelo português Félix da Costa, o mexicano Roberto Gonzalez e o britânico Will Stevens. Quarto lugar para o Oreca 41, tripulado por outro português, o Rui Andrade, que ele dividiu com Ferdinand Hausburg e Norman Nato. Sétimo lugar, o Oreca 22, de outro português, Felipe Albuquerque, que ele dividiu com Felipe Hanson e o Will Owen. E décimo lugar, o Oreca 34, do mexicano Esteban Gutierrez, que ele dividiu com Alex Brando e Jacob Michovski. Pô, que nomezinho difícil. Na Pro, vitória da dupla da Ferrari, Alessandro Pierguidi e de James Calado. E na GT1 teve vitória de português, o Aston Martin 33, de Henrique Chaves, Ben Kitten e Marco Sorensen. Eu postei na fanpage, mas eu vou falar para vocês. O Nico Miller, que saiu da Audi, assinou pela Peugeot. Peugeot que fez sua segunda corrida esse ano. E a Glickenhaus não correu e não vai correr no Bahrein, que é a próxima etapa. Agora vamos pegar o avião e vamos falar da Indy, que teve o poderoso Will campeão. Rapaz, corridaça da Indy, hein? Corridaça. A corrida se desenhava em bandeira verde, até que o azar acertou Callum Ilott, cara. O Ilott largou na primeira fila, estava fazendo a corridaça, mas a Juncos não aguentou. Aí teve essa bandeira amarela, foi a única da prova. Newgarden saiu lá de trás, saiu bicho do último lugar, fez 3 ultrapassagens no saca-rolha. E se o Luque Monteiro fala aqui por fora, ele sempre aplaude. No saca-rolha, eu sempre aplaudo. E não passou qualquer um, não. Passou os dois McLaren e o Will Power, o campeão. A vitória foi de Alex Palou, a primeira do ano. 39,997 à frente do Newgarden. Palou que largou em 11º. E o Power campeão, correndo com o regulamento debaixo do braço, foi terceiro. Ele só teve uma vitória em Detroit. E havia 8 anos que ele não era campeão. O currículo do Will Power: 268 corridas, 41 vitórias. É o recordista de pole, pois ele fez a pole nessa corrida, batendo Mário Andretti, que tinha 67, agora tem 68 e 2 títulos, né? Agora o poderoso Will, que era aquele cara que ia pra cima, foi cerebral. Só um detalhe, aquela bandeira amarela, esperar os primeiros colocados para parar, para dar a bandeira amarela, se desse um BO, se desse uma confusão, a galera já tá falando até agora. Bandeira amarela, meu irmão, parou. Não tem essa, tem que ser imediata. Não pode ficar cozinhando o galo. Completando os 6 primeiros, Félix Rosenqvist foi 4º, Grosjean 5º, Grosjean fez a corridaça também. Os 5 primeiros. Pato foi 10º e Elinho foi 17º. Campeonato de pilotos, eu não vou falar todo mundo, porque 35 pilotos pontuaram, né? Aí não dá. Vou falar os 6 primeiros. Power com 560, Newgarden 544, Dixon 521, Scott McLaughlin 210, Palou 510. Que eram os que estavam brigando pelo campeonato. O resto não estava mais. O Ericsson 506. Ericsson também entrou
com chance de disputar. Pato foi o sétimo, 480. Aí vamos ver quem mais aqui de interessante. Elinho, 18º com 263. Tomara que ano que vem um furacão passe pela equipe do Elinho, né? Porque esse ano foi difícil. Aliás, nem Andretti faz essas coisas. Então não dá para esperar muito. E a equipe dele é Andretti B. Tony, 78. Tati, 58. Montoya, 44. E só também. A Chevrolet foi a campeã dos motores. Conforme eu falei, Palu continua na Ganassi. Com isso, o Félix, por exemplo, salvou o lugarzinho dele na McLaren. Lalá, pelo jeito, deve pegar aquele terceiro carro da Foyt. E mais um detalhezinho sobre a Indy. Desde 2016, a Indy não tinha uma audiência tão grande. Uma média de 1.300.000 telespectadores. Ainda na terra de Tio Sam, passando rapidinho pela NASCAR. Na Truck, Nemechek ganhou, Crafton e Rosservar eliminados dos playoffs. Na Xfinity deu Gregson, graças à chuva, que a chuva caiu logo após o término do segundo segmento. E na Cup o Bubba destruiu, brother. Caramba, foi ele trocar de número que pronto. Que o 23 que ficou com o Ty Gibbs, bicho. O cara foi acertado, não terminou a corrida. Impressionante. O Bubba foi o 18º vencedor da temporada. E na zona de eliminação tem Kyle Busch, Austin Dillon, Chase Briscoe e Kevin Harvick. O Kevin Harvick só se salva se vencer. Os outros ainda estão ali 2 pontos, 3 pontos e 9 pontos. Kyle Busch, que por sinal confirmou que vai para Richard Childress correr no carro número 8. Com isso, o Ty Gibbs deve subir para o 18 da equipe do avô dele. E o Kyle Busch falou que qualquer equipe que for Chevrolet, que quiser convidá-lo, ele está disposto a topa na hora correr a Indy 500. Ia ser massa, hein? Já pensou o Buchinho correndo Indy 500 e a Charlotte 600? Do jeito que ele é fominha. Agora, vamos falar de 2 rodas. Galera, mas antes de falar de 2 rodas, se inscreve no canal, curte e segue a fanpage, assina o podcast, dá o joinha, ou então dá o dislike se você não gostou, e compartilha para geral, Dá essa força aí que é de graça. Então vamos lá, Superbike. Tivemos a corrida em Manicur. Rapaz, até para moto aquele circuito é curto. Como é que os carros de Fórmula 1 eram menores, mas se até para moto o circuito é curto, os caras eram doidos correr lá nos anos 90. A primeira corrida, a corrida de sábado, Jonathan Rea caiu na segunda volta, na curva 17. Um problema no sensor da entrada de ar do disco de freio dianteiro, que foi acionado após ele mudar de direção. O Toprak, na outra volta, quase leva um high side na curva 13, vai parar na caixa de brita, mas aí cai, teve um problema com a manete de freio. Ambos voltaram e o Toprak deu um show, bicho. O Ray ainda teve que parar nos boxes, perdeu volta e tudo, mas o Toprak, o que ele guiou, a tocada dele, o que ele andou o que ele guiou aquela moto, impressionante. E o Bautista, depois que passou o Redding na quinta volta, venceu.
O Bas estava em terceiro lugar, caiu na 10ª volta. Conseguiu voltar também. E na 12ª volta, a bruxa do terceiro colocado atacou Rinaldi, que foi passear pela caixa de brita. A corrida terminou com Bautista em primeiro, Eden em segundo, Bassani com a Ducati Satélite em terceiro, Rinaldi. Alex Owens em quarto, Gerloff em quinto, Gerloff que também está com a corda no pescoço, Rinaldi em sexto com a Ducati oficial, Locatelli em sétimo, Felipe Otten em oitavo, Lecuona em nono, Honda. E o Rasgatiolo ainda salvou uns pontos, terminando em 11º. Vandermark voltando de cirurgia 12º, Vierge 13º, Bas 14º e o Bernardi finalizando a zona de pontuação 15º. O argentino Leandro Tati Mercado foi 21º. Na Superpole, deu Toprak em primeiro, Bautista em segundo, Ray em terceiro, Lois em quarto, Red em quinto, Axel Bassani em sexto, Vandermark em sétimo, Gerloff em oitavo, Álvaro Bautista em nono, Bas em 10º. Tati Mercado foi 22º. Na corrida 2, na terceira corrida, né, corrida 2 do domingo, na segunda volta, Jonathan Ray jogou Batista na caixa de brita. Não existe piloto campeão mundial bonzinho. Mas o Jonathan Ray estava com meio fora de órbita esse final de semana. No final de semana da corrida. Bautista ainda falou que a punição dele foi pouca, uma volta longa só. E a diferença até ali era de 55 pontos. O Rinaldi ficou bolado com a atitude do Ray, quase deu uma pesada no Ray no meio da corrida. Vandermark caiu na quarta volta. Vierge caiu também na 10ª. Rinaldi, querendo de qualquer jeito, faca nos dentes. Rinaldi correu que ele não correu o ano todo. Mas errou o traçado quando estava grudado no Toprak na 16ª volta. O resultado foi o seguinte: Toprak, Rinaldi, Bassani, mais uma vez o pódio do Ducati Satélite, na frente das duas Kawasaki do Lois e do Ray, Redding, Locatelli, Gerloff, Bas, Lecuona, a Honda só em 10º. Felipe Otten, Maias, Bernardi, Tamburini e Nozani. Mercado não completou a prova. A classificação é a seguinte: Bautista é o primeiro com 332, Toprak Rasgatiolo 302, Jonathan Ray 285, Rinaldi 167, Locatelli 166, Bassani, primeiros independentes, é o 151, Redding, Alex Owens 145, Lecuona 140, Vierge 82, Gerloff 76, é o segundo dos independentes, Bas é o terceiro dos independentes 75, Otel, quarto dos independentes 53, Maias 41 é o quinto dos independentes, Luca Bernardi 27 é o sexto dos independentes, Roberto Tamburini 27 é o sétimo dos independentes, Eugênio Laverte 18 é o oitavo dos independentes, Vandermark 15 pontos, Cota Nozani 13 pontos é o nono dos independentes, Chave Flores 12 pontos é o 10º dos independentes, Michael Schick é o 10º, Michael Schick tem 10 pontos, Christoph Ponson tem 8, é o 11º dos independentes, Rafi Ciarin e Leon Razan, 12º e 13º independentes, tem 4 pontos. Tahan Mackenzie, 3 pontos, é o 14º independentes. Peter Hickman e Leandro Mercado, 2 pontos. Tati é o 15º independentes. O Hickman não correu como independente. Nas fábricas, Ducati 363, Yamaha 338, Kawasaki 321,
BMW 168, Honda 155. Nas equipes, a Aruba Ducati 499, Pata Yamaha 468, Kawasaki Racing 430, HRC da Honda oficial 222, BMW Motorrad 172, Motocorsa 151, Bonovo Action BMW 293, Guitar Yamaha 89, Goelevan 65, Kawasaki Phuket 41, Barnes Park 27, Yamaha Motox Racing 25, Gil Motorsport Yamaha 8, Mi Racing Honda 6, TPR 4, Mac AMS Yamaha 3. Na SSP 600, tivemos o último final de semana de despedida de Rules Cluzel. No sábado, o Sofoglu caiu na 10ª volta e chamou a vermelha e a corrida terminou. Com isso, o pódio ficou com Baldassarri em primeiro, Van Stralen em segundo e o Agerter em terceiro. O Agerter que está com o filme queimadinho. No domingo, o Agerter largou em quinto e terminou em primeiro, após o Baldassarri, que estava disputando com a liderança, caiu na última volta, na curva 13. Ruiz Cluzel, em sua despedida, largou em 10º e acabou ganhando segundo lugar de presente. E o Bullega fechou o pódio. O campeonato está com Agerter em primeiro com 286, Baldassarri em segundo 267 e o Bullega em terceiro com 168. Nas montadoras, a Yamaha é a primeira com 350, a Ducati 196. Equipes Tinkate Yamaha 308, Evan Brothers, o outro Super Sport Yamaha 288. SSP 300. SSP 300 que vai ter o Enzo Valentim, que foi campeão da Yamaha Bucco Cup Europa. Nesse final de semana também, que teve lá em Manicourt, na França. Como prêmio, ele sobe para a Super Sport 300, para o Mundial de Super Sport 300. Teve a carambola de 4 pilotos que estavam brigando pela liderança. Steeman, Genai, De Canceles e Geiger. Turquinho subiu para sexto e o Tom para oitavo. Matheus Vanucci ganhou. Mark Garcia foi segundo e Álvaro Dias o terceiro. Kawakami foi o sétimo, depois de ter largado em 22º, e o Turquinho nono após ter largado em 14º. No domingo, o Tom caiu na terceira volta, quando estava em 12º, tinha largado 15º, e quase que o Turquinho vai junto. Na corrida, venceu o Vitor Steeman, que por causa da carambola do dia anterior, teve que pagar 2 voltas longas, caiu lá para a bagagésima e ainda venceu a prova. Álvaro Dias o terceiro, o segundo, e Dick Giger o terceiro. Turquinho terminou em nono, repetindo o resultado do sábado. Largou em 16º. E o Tom Kawakami, correndo só para terminar a prova, terminou em 26º. A classificação está com o Álvaro Dias 199, Vitor Garcia 157 e o Vitor Steeman 146. Turquinho é o 15º com 32 e Tom Kawakami 19º com 26. O Tom aqui ficou corridas sem andar, foi até substituído pelo Enzo, porque machucou a mão, teve que operar, aquela história toda. Conforme eu falei, o Enzo Valentim, mais um brasileiro vencedor, campeão, no último final de semana, lá no Velho Continente. Gustavo Manso, ele caiu na primeira prova, mas foi campeão, porque o cara que estava disputando com ele também não pontuou. Gustavo Manso, outro brasileiro, venceu as 2 corridas.
Fontainha foi segundo na segunda corrida, dobradinha brasileira. Ah, não, essa aí foi na primeira. O Burr fechou a prova em quarto e o Valentim, que tinha caído, voltou, terminou em 18º. Kevin Fontainha, o outro brasileiro, foi vice-campeão. Fontainha, na segunda corrida, terminou em 8º. 3 posições à frente do italiano, que ele estava disputando o campeonato. Pilotando para curtir o título, o Enzo Valentim terminou a corrida em quarto e o Burr foi o 7º. A equipe brasileira, a D78 Yamaha, foi a melhor equipe do campeonato. 12 corridas, 18 pódios, 6 vitórias, 2 pole positions. E o campeão Enzo Valentim, que tem o piloto brasileiro de 18 anos, 12 corridas, 8 pódios, 3 vitórias, 2 pole positions e 4 primeiras filas. Classificação final: Enzo Valentim 202, Kevin Fontainha 165, Gustavo Manso foi quarto 148 e o Eduardo Burr 63. E para encerrar, porque já temos quase 40 minutos de vídeo, rapidinho, não tem nada, parece até o de 11h30 que só entrava depois de 1h da manhã. Remy Gardner vai para o lugar do Gerloff, lá no Mundial de Superbike. Remy Gardner que andou falando aí que vai mostrar quem ele é para certas pessoas da Tech 3. Tá gostosinho o clima na Tech 3. A matéria tá na fanpage. Corre lá que você lê. A Yamaha testou novo motor e quadro de Misano. Franco Morbidelli elogiou o conjunto. A Honda testou uma balança traseira da Calyx nova. A que fizeram para as Bema lá no Mundial de Superbike deram certo. Será que vai melhorar para a Honda? Vamos ver. Agora em Aragão, temos a volta confirmada do Formiga Atômica, o Mark Marques. Temos a volta do Mir. E temos a volta do Cal Crutchlow, que entra no lugar do Dovi. Vai terminar o campeonato no lugar do Dovi. E a WTU está fora da RNF. A WTU, que perdeu a Petronas no ano passado, agora a WTU, né, do energético, também vai meter o pé da RNF. Coisa não tá boa na RNF não, hein? O Dovi vazou, o patrocinador o patrocinador tá vazando direto também. Tá feio o negócio. Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima. Fui! Rapaz, esqueci de dar. Oh, caramba. Ê, mousezinho, gente boa. Galera, tive que voltar para terminar de gravar aqui, que logo depois que eu terminei de gravar saiu a seguinte informação. Remy Gardner foi confirmado na GRT Yamaha, Gerloff na Bonovo BMW, no lugar do Laverte, que agora vai cuidar da equipe da Bonovo, onde ele é um dos donos, onde ele é um dos sócios, beleza? Só não foi confirmado ainda que o Agerter vai ser o companheiro de equipe do Gardner. Mas é isso aí, agora sim o vídeo acabou. Fui! Galera, tive que voltar para terminar de gravar aqui, que logo depois que eu terminei de gravar saiu a seguinte informação. Remy Gardner foi confirmado na GRT Yamaha, Gerloff na Bonovo BMW, no lugar do Laverte, que agora vai cuidar da equipe da Bonovo, onde ele é um dos donos, onde ele é um dos sócios, beleza? Só não foi confirmado ainda que o Agerter vai ser o companheiro de equipe do Gardner. Mas é isso aí, agora sim o vídeo acabou. Fui!